Pastor Valdeci é um homem idôneo, é um homem de confiança, é um homem que eu dou respaldo. Amém? Fique à vontade, que o Senhor te honre e te use. Amém, Jesus? Amém. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer o nosso Deus, em primeiro lugar, e aqui o meu amigo, o apóstolo, a sua esposa, pastora Simone. Nós se conhecemos aí entre 8 a 10 anos, nós temos um carinho e respeito muito grande um pelo outro, então isso é muito importante, amém? Então nós vamos, hoje é culto dominado à fé. Então, meus irmãos, dizer para a igreja que eu, pela misericórdia, não sou merecedor, mas o Senhor me chamou e me ungiu como pastor, presidente daquela igreja Filadélfia, renovada pelo poder de Deus, ali em Vila de Abrante. Nosso pastor, nosso apóstolo, ele já pregou lá umas 3 vezes, né? E a nossa igreja lá, ela está fechada, entre aspas, para a reforma, mas nós estamos fazendo o culto na garagemzinha, o pastor conhece, mas logo, logo, Deus o preparar, nós vamos assim retornar, e Deus colocou no meu coração que vai ser 3 dias de festa, vai ser, que maravilha, vai ser uma sexta, um sábado, encerrando no domingo. E Deus preparar que o apóstolo Carlos Silva vai estar lá conosco no último dia. E aí levar aqui quem pode e quem não pode. Eita Deus! Deus vai preparar aí o conjunto, né? E aí nós vamos lá para nós glorificar e exaltar esse Deus, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Meus irmãos, abre a sua Bíblia aí, no livro de Hebreu, no capítulo 11. Alguém pode ler aí só o primeiro versículo? Alguém pode ler? Hebreu 11. Alguém pode ler, por gentileza? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia! Então, meus irmãos, a palavra está dizendo, a fé, começo, fundação firme das coisas que nós não vimos, mas nós cremos. Nós estamos aqui, meus irmãos, pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E pela fé, nós estamos aqui nesta noite. E eu tenho certeza que você vai receber algo da parte de Deus pela fé. Quando o anjo passar com a bandeja de ouro, daqui para lá. Mas por que, pastor? Porque o anjo não pode vir de lá para cá. Tem um significado, meus irmãos, quando o anjo sai, primeiro por onde? Pelo altar da igreja. Por quê? Porque o tabernáculo
aquele homem que era escolhido como sacerdote, eles entravam no altar, fechava-se a porta, e Deus ali o falava, e ele vinha para o altar e conduzia a palavra de Deus. Então o anjo, ele passa primeiro, pelo altar, entregando uma bênção a cada um, e de lá ele volta. Aleluia! Meus irmãos, eu quero dizer para a amada igreja, a fé, ela é fundamento das coisas que nós não viu, mas nós cremos. Nós fomos chamados pela fé. Quem era nós outrora? Cheio de carrapicho, cheio de piolho, carrapato, e o Senhor nos comprou, e nos lavou, e nos purificou com seu sangue, e vivemos pela fé. Quer grande exemplo? Moisés, o Senhor disse o que, Moisés? Moisés, está lá no livro Gênesis capítulo 12, primeiro: Moisés, sai da tua parentesca e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Moisés largou e seguiu. E você vê, meus irmãos, que Moisés... Pode sentar, meus irmãos. Desculpe. Aleluia, aleluia. E aí, meus irmãos, Deus falou com Moisés. Moisés. Mas por que Deus chamou Moisés? Porque Deus viu o coração de Moisés, e Deus sondou o coração de Moisés, sabia que Moisés não ia negar o mestre, não ia negar. E ali aconteceu todas aquelas coisas maravilhosas. Depois veio quem? Prometeu a ele Isaac, da promessa. Abraão, Deus o prometeu Isaac. E ali, nós, meus irmãos, perante a palavra, nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Imagine, meus irmãos, uma luta para Sara se conseguir ganhar, ter um filho. Foi humilhada, foi zombada, mas chegou o momento de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: tudo é no projeto de Deus, nada é fora. Jesus foi bem claro: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, e voltarei um dia, para apanhar para mim, para onde eu estarei vós. Observe, de toda a luta, apareceu Isaac, e o Senhor chama Abraão, e pede Isaac como um holocausto, levar e ali sacrificar. Imagine, meus irmãos, o Senhor me deu 8 filhos, 4 mulheres, 4 homens, meu Deus do céu, a família é muito grande. Imagine, meus irmãos, você luta, um irmão, um casal, luta para ter um único, e Deus vai e pede a ele, mas ele não negou, e foi, devido ao local, e ali disse. Isaac perguntou: aqui está o cordeiro, tudo está pronto, meu pai, cadê o cordeiro?
E Abraão disse para ele: Deus proverá. E quando chegou a hora determinada, que ele ia realmente sacrificar o seu filho, Abraão, o Senhor Deus disse: Abraão, não toque a mão sobre o seu filho Isaque. Então, meus irmãos, isso é sinal de fé. Fé. Nós temos que ter fé, confiança, esperança, que Deus está conosco. Eu lembro quando o apóstolo começou aqui, né? Foi devagarzinho. Hoje Deus tem abençoado grandemente o seu ministério. Que Deus continue, homem de Deus. Deus é contigo. Meus irmãos, vamos. Outro homem de grande fé, Elias. E o nosso grande profeta Eliseu. E ali Elias disse: se tu vê o redemoinho descer de fogo e o ser arrebatado, o que tu pedir será feito. E ali diz a palavra que Elias mandava ele em algum lugar, disse: meu Senhor, o Senhor vive, mas daqui eu não saio, daqui eu não redo o meu pé. E chegou a hora que ele viu, e ele correu, e Elias jogou o seu manto e fez o pedido: o que queres? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. A porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, meus irmãos, sem o Espírito Santo, ele está perdido, sem direção. Mas o homem, na direção de Deus, ele tem convicção que o Senhor está com ele. E ali qual foi o primeiro sinal que Eliseu fez com o manto de Elias? Tocou-se na água do rio Jordão e a água se abriu. Primeiro milagre. Adiante, a viúva de Naim levaram os 2 filhos e ela chegou para ele e disse, contou a história. E ele disse para ela: o que tens em casa? Ó meu Senhor, um pouco de azeite. E ele disse: vai, toma vasos, feche-se a porta e encha todos os vasos, vende, paga a sua dívida e se vai sobreviver com o restante. Meus irmãos, tem um significado. O crente tem que ter visão e sabedoria. Agora há pouco a nossa irmã contou algo, uma benção especial. Ela contou que ela dava o seu dízimo pela metade. E aí via as coisas fechar. Via as coisas se fechar. Mas, meus irmãos, quando nós pegamos o caminho da oração, do jejum e da sinceridade, Deus começa a trabalhar de um pouco, Ele vai multiplicando para a sua obra e a nossa vida. Você está pensando que é fácil nós chegarmos na Nova Jerusalém? Andarmos na rua de ouro, beber a água da vida, que o Senhor disse que nós não terá mais sede e nem fome, e toda dor foi cessada. Oh, meus irmãos,
Nós temos que ter convicção que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Ele está conosco. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos um povo valoroso na presença de Deus. Por quê? Porque nós representamos o Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele nos tem promessa, Ele nos tem algo, e Ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Maravilha! Meus irmãos, nós vamos... Maravilha. Nós vamos passar aqui uma passagem, falar um pouquinho sobre o arrebatamento do Senhor. O arrebatamento do Senhor. Observe, nós falamos um pouquinho sobre a fé. Vamos falar um pouquinho do arrebatamento do Senhor. Para nós, a igreja do Senhor, ficar atento. É lá no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 29, e o Senhor está dizendo aqui: o sinal continuava a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está nos confirmando que naquele dia nunca houve e não haverá uma tribulação tão grande sobre a terra. A Bíblia diz que ai das mães que amamentam o seu bebê, e ai das grávidas que carregam o seu bebê no ventre. Meus irmãos, vamos entender. O Evangelho está sendo anunciado hoje, televisão, celulares, todo meio comunicativo está sendo anunciado o Evangelho. Observe, meus irmãos, que no tempo da arca, que Deus falou com Noé: faça-se uma arca, porque eu vou destruir a terra. E diz a palavra que Noé trabalhou 120 anos, e aquele povo não deu crédito. Fechou-se a arca. Tudo que o Senhor falou com Noé, Noé obedeceu e fez. Separar o casal, um fêmea e um macho, e guardou tudo naquela arca. E veio a ordem: feche-se a arca. O anjo desceu e fechou a arca. Hoje, meus irmãos, a gente vê. Os irmãos saem por aí os domingos, pelos bairros, convidando, entregando folheto. Quando chega domingo à noite, tem pouca gente. Só tem os irmãos membros da igreja que está aqui cultuando a Deus. Mas vem poucas pessoas para ouvir a palavra. Eu morei em um bairro, meus irmãos, irmão, perdoe eu sair daqui da palavra um minutinho.
mas morei lá naquele bairro 20 e poucos anos, e a pessoa que me trouxe o carro, confirmando. Hoje, lá de domingo, está um bairro sem sossego, é paredão a noite toda. Diz que a rua fecha de carro. Então, meus irmãos, imagine, o povo não está preocupado com o evangelho. O povo não está preocupado que Jesus vem arrebatará a sua igreja. O povo está preocupado com as coisas materiais que vai perecer. Que vai perecer. Jesus falou com Nicodemo: Nicodemo, adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma para Deus? Não, meus irmãos, nós temos um chamado. Nós somos um povo comprado e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Porque nós somos chamados. E nós não vamos passar por esta tribulação que está escrito: todos os olhos e toda a tribulação da terra verão e lamentarão sob a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, quero dizer para a amada igreja que o nosso Senhor Salvador Jesus, Ele está mais próximo de que nós o esperamos. De que nós o esperamos. O Senhor diz: prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus, meus irmãos, Ele ainda não voltou, porque tem alma ainda para esta igreja ganhar. Tem alma lá em Abrantes para mim lutar e ganhar. Aqui é um quartel. Lá em Abrantes tem outro quartel. E outros quartéis. Mas o general é um só. O general, ele toma conta de todos os quartéis e dá ordem. Ele dá ordem e nós temos que obedecer a ordem do general. O general nunca perdeu uma batalha e não perderá. E nós somos vitoriosos porque fazemos parte desse povo do general, que é o nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha! Eu quero dizer para meus irmãos, o novo convertido, fica firme, meu irmão. Fica firme. Eu casei em 77. Conheci a minha varoa em 76, 77 eu casei, em 79 tivemos nossa primeira filha, em 80 pegamos o caminho do Evangelho, e 4 de outubro de 81 eu desci as águas batismais, ali na Igreja Batista de Amaralina, saudoso pastor Geraldo Santana, que o Senhor já levou para a glória, já está guardado no Senhor, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não morre, porém dorme no Senhor. Nós não morremos, mas sim nós dormimos no Senhor. A nossa igreja, uma irmã cadeirante, ela partiu para o Senhor, e eu fui fazer o culto fúrico, e ali eu pude contemplar aquela pessoa, aquela face bonita. Porque, meus irmãos, nós somos um povo comprado e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Eis o jardim e as rosas. Mas chegou a hora que o Senhor
vai descer pela asa do vento e vai puxar a rosa do jardim. Quem está preparado para esse momento? Ninguém. Ninguém está preparado para este momento. Mas temos sim ter convicção que nós somos a rosa. E o dono do jardim é o nosso Deus. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono das vossas vidas. Aleluia. Os irmãos convertidos, meus irmãos, fica firme. Não olhe. Satanás, ele procura uma forma de lhe tirar da igreja. O obreiro olha para você com aquela mesma olhada de todo dia. O inimigo bota na sua mente: aquele obreiro não gosta de você, aquela obreira não gosta de você. Não vai ouvir essa voz, porque essa voz é do inimigo, essa voz é do adversário. O Senhor lhe trouxe para fazer parte deste ministério, ajudar o apóstolo ganhar alma para Jesus. E diz a palavra: maravilha, maravilha, que maravilha. Naquele dia, meus irmãos, todos nós receberemos uma coroa. Aquele que mais trabalhou, recebe mais. A palavra no livro de Coríntios diz o quê? Aquele que dá mais, semeia mais. Aquele que dá menos, semeia menos. Se o irmão dá X, eu dou X bem abaixo, quem vai receber maior? Lembrando que a oferta da viúva, porque Deus viu o coração daquela viúva, que ela só tinha aquela moedinha, e os fazendeiros venderam as fazendas e deu algo grande, mas o Senhor recebeu aquela oferta da viúva, porque foi aquela, só tinha aquela, e com amor ela ofertou, e Deus o recebeu. Mas voltando para o tesouro, o galardão, cada um, você dá o horário, você se arruma, vem para a casa do Pai. Oh, meus irmãos, você não sabe o carinho e o respeito que Deus tem por cada um de nós. Agora, se der o horário do culto, você ficar lá postado no pé da tira-visão, perdeu a bênção, meus irmãos. Perdeu a bênção. Mas se você deu o horário do culto, você está aqui, Deus vai te honrar. Por que Deus vai te honrar? Porque Deus viu o seu esforço na sua casa. Todo mundo Deus chama, tem um propósito. Deus chamou profeta, Deus chamou diácono, presbítero, obreiros, cooperadores, os membros. Todo mundo aqui, meus irmãos, é importante para a igreja do Senhor. Todo mundo aqui, Deus tem um carinho especial, porque nós somos chamados. O nosso nome está lá escrito no céu e no livro da vida. E diz a palavra que naquele grande dia Ele abrirá o livro da vida e o livro da morte. Mas Ele disse: aquele que ser encontrado escrito no livro da vida não passará pela segunda morte.
A segunda morte, meus irmãos, a primeira morte é aquela que bota o camarada lá, todo esticadinho, todo bonitinho. Ah, Joãozinho era gente boa. Todo mundo depois que morde é gente boa, é um negócio sério. Ali é a primeira morte, ali é a primeira, mas virá a segunda, que o Senhor disse: abrirá o livro da vida, e nos tem contado o nome escrito no céu, no livro da vida. E agora, meus irmãos, será jogado no lago de fogo. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitará primeiro, receberão um corpo incorruptível, e os salvos serão transformados e subirão como águia para encontrar com o Mestre nas nuvens, e entrarão na nova Jerusalém. Alguém anda dizendo por aí que vai morar na terra. Meus irmãos, vamos cair na real. Jesus disse: ó, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, e voltarei um dia para apanhar para mim. Para onde eu estar, estará quem? Vós também. Quem é vós? Nós. E alguém anda dizendo por aí que vai morar na terra. Mostra assim um jardim, aquela coisa linda, as mães, os bebês, os leão deitados no colo do leão. Pelo amor de Deus, meus irmãos, cair na real. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus olhou do céu à terra, não viu nenhum justo, todos pecou, destituído ficou da glória de Deus. Todos ficaram destituídos da glória. Maravilha, maravilha. Como é alguém diz: ah, eu tenho a minha religião. Que religião, meu camarada? Que religião você tem, meu camarada? Se Deus olhou do céu à terra, não viu nenhum. Vai dizer: não, eu até achei um. Você vê lá na cidade, aleluia, Sodoma e Gomorra, Deus mandou destruir e disse: Ló, se tivessem 50 justos destruídos, não, pelo amor 50 não. E foi descendo, chegou quantos? Só tinha quantos? Só tinha 3, Ló e as 2 filhas. Tinha mais alguém? Não, porque nem a mulher de Ló era fiel. Olhou para trás, o anjo deu a ordem: saia depressa e não olhe para trás. Mas ela, preocupada com ouro, olhou. Todo mundo sabe da história. E ali Deus mandou destruir, desceu fogo do céu sobre aquela cidade. Assim, meus irmãos, será a vinda de Jesus. Assim será a vinda de Jesus. O nosso Senhor, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, ele diz: olha, ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Ele é a porta. Ele diz: filhinho, ainda que tu pecaste, tem para contigo um advogado para lhe perdoar de todo o pecado. Mas não vamos pensar nisso não, meus irmãos. Os camaradas andam dizendo por aí: o cair é do homem e o levantar de Deus. Meus irmãos, será que vai dar tempo o camarada cair, ele se levantar? E se não dá tempo? Ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor vai chamar. Então vamos, meus irmãos, cada dia ficar firme com Jesus, sendo fiel em tudo. O Senhor disse: eu venho buscar a minha igreja.
O senhor não disse que vinha buscar uma igreja de 500 mil membros. Não, ele disse: eu venho buscar a minha igreja. Jesus foi bem claro com Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Então pegue a minha palavra, e as portas do inferno não permanecerá contra ela. Então Jesus, meus irmãos, é o caminho. Jesus é a verdade. E a verdade, ele diz o quê? Conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará de todo mal. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Maravilha. Maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero assim agradecer a Deus. Agradecer por este privilégio que o apóstolo Carlos Silva me deu, esta confiança de subir no altar e trazer uma palavra. Então, meus irmãos, antes de eu passar para o apóstolo, eu quero pedir à amada igreja a ficar de pé para nós fazer aqui um segundo de oração. Nós vamos agradecer o Senhor, meus irmãos, pelo dia que Ele nos deu, pelo ar que nós respiramos, pelo pão que Ele nos concedeu, por esse privilégio de nós estamos aqui nesta noite, para assim ouvir a Sua palavra. Aleluia. Oremos a Deus. Jesus de Nazaré, o grande eu só quer dizer ao Senhor que muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por este culto tão maravilhoso, pela Tua presença real neste lugar. Meu Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, o livramento que o Senhor nos deu, o visto, não visto. Senhor, eu abençoo, meu Pai, como ministro do Evangelho, eu abençoo grandemente este ministério do Teu servo, cada um aqui presente, meu Pai, que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Quero passar, maravilha, glória a Deus. Eu quero passar o microfone para o apóstolo Carlos Silva, ele que já vai fazer aqui a oração da bênção apostólica. Que Deus continue abençoando.